Imagine um lugar onde o silêncio é tão profundo que parece engolir qualquer pensamento. Um lugar onde o frio é tão intenso que pode congelar a pele em segundos e o vento corta como lâminas invisíveis. Um continente gigantesco, maior do que a Europa inteira, coberto por uma cortina de gelo que pode chegar a 4 quilômetros de espessura. Esse lugar existe. É real. Está no nosso próprio planeta. Mas, apesar de estar diante dos nossos olhos, ele continua sendo um dos maiores enigmas da Terra. Esse lugar é a Antártida. Quando pensamos nesse continente, muitos imaginam apenas um deserto branco, sem vida, sem histórias, sem segredos. Mas a verdade é que a Antártida é um cofre natural, um guardião silencioso, que pode estar escondendo mistérios capazes de mudar tudo o que acreditamos sobre a ciência, sobre a história e talvez até sobre a própria humanidade. E é sobre esses segredos que vamos falar hoje. Então prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir pode fazer você nunca mais olhar para a Antártida da mesma forma. Ao longo das últimas décadas, pesquisadores, exploradores e até militares se aventuraram em seus territórios gelados. Satélites registraram imagens intrigantes. Operações militares ocorreram em segredo. Estruturas misteriosas foram encontradas sob o gelo. E cada nova descoberta levantou mais perguntas do que respostas. Pirâmides escondidas, lagos subterrâneos com vida nunca antes vista, anomalias magnéticas, desaparecimentos inexplicáveis, teorias de civilizações perdidas e até relatos de contatos com objetos voadores não identificados. Tudo isso se mistura em um mosaico de mistérios que transforma a Antártida em muito mais do que um simples deserto congelado. Para entender a dimensão do mistério, precisamos lembrar que a Antártida não foi sempre um lugar congelado. Registros fósseis mostram que, há milhões de anos, o continente era verde, coberto por florestas tropicais e habitado por animais gigantes. A teoria da deriva continental explica que, em tempos remotos, a Antártida estava conectada a outros continentes e tinha um clima muito mais quente. Isso levanta uma questão. Se a Antártida já foi um lugar habitável, será que também abrigou formas de vida inteligentes? Será que civilizações avançadas deixaram suas marcas ali, que agora repousam escondidas sob quilômetros de gelo? Essa é a base de uma das teorias mais fascinantes sobre o continente. A possibilidade de que restos de cidades ou templos antigos estejam preservados, esperando para serem descobertos. E é aqui que entram as famosas pirâmides da Antártida. Imagens de satélite revelaram formações que lembram pirâmides perfeitas, com lados simétricos e proporções geométricas impressionantes. Para os céticos, são apenas montanhas moldadas pelo vento e pelo gelo. Mas para muitos pesquisadores alternativos, essas estruturas são evidências claras de uma civilização perdida, tão antiga que sua existência foi apagada pelo tempo e pelo gelo. Imagine por um instante o impacto de encontrar uma pirâmide tão imponente quanto as do Egito, mas enterrada no gelo da Antártida. Isso não apenas reescreveria nossa história, mas também mostraria que civilizações avançadas existiram muito antes do que acreditamos. E se pirâmides já são intrigantes, ainda mais surpreendentes são os lagos subterrâneos. Um dos mais famosos é o Lago Vostok. Ele está escondido sob 4 quilômetros de gelo e permaneceu completamente isolado por cerca de 15 milhões de anos. Quando cientistas russos perfuraram o gelo para alcançar suas águas, encontraram algo inesperado: sinais de vida microscópica com DNA nunca antes registrado. Isso significa que ali existem organismos que evoluíram de forma independente por milhões de anos, completamente separados do resto do planeta. Se a vida conseguiu se adaptar a um ambiente tão extremo, sem luz, sob pressão gigantesca e em temperaturas congelantes, o que mais pode estar escondido ali? Talvez organismos complexos, talvez criaturas que nunca vimos, ou talvez algo que não seja apenas natural. Esse tipo de descoberta vai além da biologia. Ela abre portas para a astrobiologia, porque se a vida conseguiu prosperar em um lago escondido sob o gelo da Antártida, por que não poderia existir também em lugares como Europa,
uma das luas de Júpiter ou Encélado-lua de Saturno, que possuem oceanos subterrâneos cobertos por camadas de gelo. O Lago Vostok se torna, então, uma janela para o universo, mostrando que a vida pode existir em condições que antes pareceriam impossíveis. Mas não são apenas cientistas que têm interesse na Antártida. Governos e forças militares também demonstraram um interesse suspeito nesse continente. Em 1938, a Alemanha nazista enviou uma expedição à Antártida e reivindicou uma área que chamaram de Nova Suábia. Existem relatos de que construíram bases subterrâneas e levaram tecnologia avançada para a região. Depois da Segunda Guerra, os Estados Unidos organizaram a famosa Operação High Jump, em 1946, liderada pelo almirante Richard Byrd. Foram enviados 13 navios, 4.700 homens, aviões e equipamentos militares. Oficialmente, era uma missão de treinamento, mas teorias afirmam que o verdadeiro objetivo era investigar atividades nazistas na Antártida. E, segundo algumas versões conspiratórias, até confrontar objetos voadores não identificados. Há relatos de que a operação terminou antes do previsto devido a confrontos inesperados. O próprio almirante Byrd, em entrevistas posteriores, teria mencionado a existência de uma ameaça que poderia voar de um polo ao outro da Terra em questão de minutos. Essa declaração alimentou ainda mais as teorias de que a Antártida esconde tecnologias que não pertencem à humanidade, ou que foram encontradas por civilizações antigas e mantidas em segredo. Além disso, pilotos e exploradores relatam anomalias magnéticas em certas áreas da Antártida, onde instrumentos enlouquecem e bússolas giram sem controle. Alguns afirmam ter visto luzes estranhas no céu ou objetos voadores entrando e saindo de fendas no gelo. Seriam apenas ilusões causadas pelas condições extremas? Ou estaríamos diante de algo que a ciência ainda não consegue explicar? Tudo isso se torna ainda mais enigmático quando pensamos no Tratado da Antártida, assinado em 1959 por dezenas de países. O tratado proíbe atividades militares, exploração de recursos e até turismo em grande escala. Oficialmente, é para preservar o meio ambiente e manter o continente como um lugar destinado apenas à ciência. Mas muitos questionam: por que tantos países, que muitas vezes estão em conflito por recursos naturais, concordaram em manter esse território intocado? Será que realmente é apenas preservação? Ou porque existem segredos que não podem ser revelados ao público? E as áreas restritas alimentam ainda mais a suspeita. Existem regiões da Antártida onde o acesso é totalmente proibido, mesmo para cientistas. Essas zonas levantam perguntas inevitáveis. O que estão escondendo lá? Que descobertas não podem vir à tona? A resposta pode estar sob o gelo, esperando para ser revelada. Mas até lá, ficamos apenas com fragmentos de informações, documentos classificados e relatos de quem afirma ter visto algo que não pode ser explicado. No fim das contas, a Antártida não é apenas um deserto congelado. Ela é um imenso arquivo natural, um cofre que guarda segredos da Terra e talvez do próprio universo. Cada estrutura enigmática, cada lago escondido, cada anomalia magnética é uma peça de um quebra-cabeça muito maior. Um quebra-cabeça que, quando completo, pode nos mostrar que a história da humanidade é apenas uma pequena parte de algo muito mais vasto. E é aqui que fica a pergunta final. Será que estamos prontos para descobrir os segredos da Antártida? Ou esses mistérios são tão profundos que a própria humanidade ainda não está preparada para lidar com a verdade? Talvez, quando finalmente a cortina de gelo se abrir, descubramos que nunca estivemos sozinhos. Talvez descubramos que civilizações antigas deixaram sua marca antes mesmo de conhecermos a palavra história. Ou talvez encontremos respostas que desafiem a própria realidade como conhecemos. Enquanto esse dia não chega, a Antártida continua sendo o guardião gelado da humanidade. Silenciosa, misteriosa, proibida. Um lembrete de que, mesmo em pleno século XXI, ainda existem lugares no nosso planeta que permanecem envoltos em sombras.
E talvez seja justamente nesse silêncio branco que se esconda a chave para entendermos quem somos, de onde viemos e para onde estamos indo. Agora eu pergunto a você: o que você acha que está escondido sob o gelo da Antártida?